Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre com vós outros. Bueno, me pediram para dar um testigo de vida sobre Pedro Siqueira. Primeiramente, quero dizer que não me gusta compartilhar minha vida com outras pessoas e principalmente o que toca a minha vida individual, personal, mis problemas, todo isso. Pero depois, Deus revelou-me em minhas orações que este testigo é muito importante, porque da mesma maneira que Ele usou pessoas para trazer-me liberdade, para trazer-me uma nova vida, Ele quer usar esse vídeo para tocar outras vidas e trazer liberdade a outras pessoas. E então, minha resposta a Deus: sim, Senhor, aqui estamos. Ponga tus palavras em minha boca. Primeiramente, tenho que dizer que nesse testigo não posso falar somente sobre Pedro Siqueira, porque há uma outra pessoa também que é muito importante em minha vida. Eu era um ninho, 11 anos, queria ser cura, me fui para o seminário franciscano em Brasil. Estudei, me fui para o noviciado, depois filosofia, teologia, e quando faltava um ano para minha ordenação, comecei a ter muitas dúvidas. Não estava seguro se queria ser cura. E em meio de todas as dúvidas, eu comecei com uma coisa muito mala, o álcool. Comecei a tomar quase todos os dias. E depois de um tempo, sim, quase sempre estava borracho em meu quarto. Muitas vezes aí me quedava cerrado por 3, 4 dias. Sim, eu queria parar, queria seguir adelante com minha vocação, mas já não tinha força. E eu tentava, com toda sinceridade, com todas as forças que tinha, era tão difícil. E pouco a pouco, os outros membros da comunidade franciscana se deram conta de que se passava comigo. Eles também tentaram me ajudar. Eu queria ser ajudado, mas como que o vício era mais forte que tudo. E pouco a pouco a depressão também entrou em minha vida. Até o ponto que cheguei a meu superior e falei que não queria mais estar com eles no seminário. Falei com meus padres e volvi a viver com eles. Pero provavelmente depois de 3 semanas aí com meus padres, eles já se deram conta do que se passava comigo, porque uma outra vez eu estava encerrado em meu quarto, borracho, todos os dias, e totalmente deprimido. Me recordo que minha mamãe chegava em meu quarto e chorava muitas vezes, e tentava me ajudar, e outra vez eu tentava todo o possível, mas como que impossível sair dessa esclavitude, sair da escuridade, da adicção. Depois de um tempo aí com meus papás, eu escutei sobre a oportunidade de ter uma beca para estudar aqui nos Estados Unidos. Eu apliquei e recebi.
aqui, cheguei, empecé a estudar, pero os problemas não se quedaram em Brasil, aqui estavam comigo. Poucos dias, aí já estava comprando álcool outra vez e borracha em meu quarto. Muitas vezes ia às classes e não me recuerdo de nada. Pero depois de 3 anos, um dia me fui à confissão no Santuário Nacional em Washington DC, e aí encontrei um cura, e esse cura me falou depois da confissão que iria me ajudar, e me ajudou muitíssimo. Me ajudou a ir-me a uma clínica de recuperação que se encontra em Minnesota. Aí me fui, me quedei por um mês. Quando cheguei, volvi allá para agradecer ao cura por tudo e expressei que tinha ganas, queria ser cura, queria volver ao seminário. E então ele me deu um livro que tinha muitas coisas sobre as diferentes ordens religiosas nesse país, dos Estados Unidos, sobre os seminários, e leí por la primeira vez sobre o oratório de San Felipe Neri, e me quedei enamorado por San Felipe, um santo com um coração lleno del fuego del Espírito Santo. Chamei ao oratório de Rock Hill, South Carolina, me invitaram a vir por alguns dias. Não tinha dúvidas que queria estar aí para sempre. E então hice meu noviciado com eles, depois me fui para a teologia por um ano mais para acabar meus estudos. Fui ordenado cura. Depois de um mês solamente, já me quedei pastor de uma igreja, pároco. E como foi bueno, tudo era novo. Começamos o ministério hispano. Em toda esta área não tinha nada, tinha muitos hispanos, pero nenhum cura falava espanhol. Bueno, eu comecei a falar portunhol com eles, e como foi bueno, a comunidade crescendo, nós outros conquistamos espaço, e juntos hicimos muitas coisas. Pero depois de muito, me recuerdo um dia que me fui a visitar um hispano, e depois da cena me ofereceram um copito de tequila. Eu tomei essa tequila e esse foi o pior erro que hice em minha vida. Todo meu problema com o álcool volviu uma outra vez. Me recuerdo que nesse mesmo dia me fui a minha casa, me fui a uma liquor store, a uma tenda de álcool, e comprei uma botella de whisky. E aí me quedei borracho no quarto. E depois, quase todos os dias, aí estava outra vez. Pouco a pouco, os outros curas e irmãos da minha comunidade se deram conta, porque eu estava mentindo. Eu cancelava coisas porque não tinha energia. E outra vez, meus irmãos e irmãs, eu queria sair dessa adicção. Eu orava e rezava a Deus para me ajudar. Pero é difícil e não tinha força. Se alguma pessoa está a ver este vídeo que tem o mesmo problema, eu te entendo. Eu sei como é difícil.
e a depressão entrou em minha vida uma outra vez. E posso dizer que assim me quedei como que por 2 anos, entre mentiras, depressão, não tinha força para nada, não tinha ânimo para nada. E então, uma vez, a comunidade brasileira de Charlotte me chamou para pedir permisso para trazer um cura de Brasil para uma missão em la comunidade. Padre Marcos Rogério. Eu não sabia quem era Padre Marcos. Me falaram que era um carismático. Não conhecia muito bem a renovação carismática, porque não é forte nos Estados Unidos. Pero sim, falei que queríamos traê-lo. Padre Marcos se veio, hice muitas missas aqui nessa igreja, onde me encontro nesse momento, de Divino Salvador, em York, South Carolina. E a última missa de sua primeira missão foi junto à comunidade brasileira de Charlotte. E durante esta missa, durante o momento de sanação com o Santíssimo Sacramento, Padre Marcos dizia que tinha uma pessoa aí na igreja que tinha problema com álcool, que estava deprimido, e que Deus estava chamando essa pessoa para vir a tocar o Santíssimo Sacramento. Eu tinha vergonha de sair de minha sídia, porque eu estava a celebrar a missa. Mas o padre continuava a dizer: venga, é contigo que Deus está falando nesse momento. E insistia, até o momento que me levantei e me fui aí tocar e no Santíssimo Sacramento. E no momento que toquei esse Santíssimo, eu senti esse fogo do Espírito Santo dentro de mim, tomou conta de todo o meu corpo, e posso dizer que fui assim totalmente transformado, regenerado. Agradeço muito a Deus, porque neste dia usou a boca de Padre Marcos para trazer-me sanação, para trazer-me vida nova, liberação. Sim, Deus usou Padre Marcos como instrumento. Eu tenho fotos desta primeira visita, missão de Padre Marcos, e quando comparo, quando aqui estava comigo, eu tinha em la cara minha depressão, minha tristeza, e depois de alguns meses, minha cara é totalmente diferente. É a graça de Deus que tomou conta de meu ser, de minha vida. E minha vida continuou. E há 2 anos, por a primeira vez escutei sobre Pedro Siqueira, não sabia quem era, não o conhecia, e me regalaram um livro. Empecei a ler, e então me pediram para traê-lo, para rezar um rosário com nós outros aqui na igreja. Eu perguntei aos hispanos, aos americanos, se ele conheciam, nadie o conhecia. Pero decidi traê-lo. E exatamente aqui nesta igreja e neste ambão que tenho aqui detrás de mim, Pedro Siqueira rezou o rosário com nós outros. A igreja estava llena com hispanos, americanos, brasileiros. E sim, podíamos sentir a presença de Deus aqui entre nós outros. Aqui estávamos com nossa Madre Maria. E durante a reza del Rosário, estava com nós outros São Francisco de Assis.
meu santo favorito. E Pedro Siqueira dizia nesse momento que tinha um cura que estava sendo tocado por la graça de Deus e que Deus estava a dizer a esse cura que ele tinha uma missão a ele, uma missão e no mundo. E eu me recuerdo escutando, impossível olvidar-se deste momento, São Francisco a dizer-me: Deus está falando contigo, não és uma outra pessoa, és contigo. Pero eu teria dúvidas, como missione no mundo, Senhor? Rezei muito sobre isso e entendi minha missão. Começamos a rezar missas em outras partes. Meu ministério português, hispano, americano, cada dia está melhor. As missas carismáticas, as adoração ao Santíssimo, tudo isso é parte de minha paróquia, de meu ministério. E muitas vezes sou invitado a ir a outras paróquias, hasta outros estados, e compartilhar minha vida com eles, minha experiência de fé, minha experiência de liberação. E através do meu canal de YouTube, agora sim entendo porque Deus me falou por todo o mundo. Sim, eu recebo mensagens de outros países, de Polônia, de Portugal, de França, de Itália, de todas as partes, pessoas que são tocadas. E então, eu agradeço muito a Deus por ter usado também a Pedro Siqueira, instrumento de Deus. E hoje posso dizer, entendo perfeitamente as palavras de São Pablo, quando habla: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que tomou conta de todo o meu ser. Entendo perfeitamente. Porque Deus nesse mundo não tem uma presença física. Entendo que Deus usa minha voz para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de esperança, para ajudar as pessoas que estão a passar por la mesma esclavitud, os mesmos problemas, as mesmas tinieblas que eu passei em minha vida. Usa minhas mãos para regalar a outras pessoas, meus pés para ser-se presente e no mundo, e meu coração para compartilhar seu amor com seus filhos aí. E então, quero muitíssimo agradecer a Deus por ter usado a mim, por ter usado Padre Marcos e por ter usado Pedro Siqueira como instrumentos e neste mundo para trazer liberação e esperança a muitas vidas, a muitas pessoas. E agora, a bendição de Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vocês, em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém.